Pronto, já está a ser gravado. Então, muito boa noite a todos mais uma vez. Eu se calhar começo por apresentar a Fátima Bernardo. A Fátima Bernardo é professora auxiliar do Departamento de Psicologia da Universidade de Évora. Portanto, leciona os cursos de Psicologia e Arquitetura Paisagista e disciplinas como Psicologia Ambiental, Psicologia Social e Dinâmica de Grupos. É também investigadora integrada do Centro para a Inovação em Território, Urbanismo e Arquitetura. É doutorada em Psicologia Ambiental e especialista em Psicologia Ambiental e Psicologia Social. Portanto, como principais áreas de investigação, tem aqui um bocadinho a componente da identidade de paisagem, percepção de risco e comportamentos pró-ambientais. Tem participado em inúmeros projetos nacionais e europeus sobre o impacto da identidade de paisagem, percepção do risco de inundações, percepção da paisagem e mudança de identidade em áreas urbanas e periurbanas. Portanto, o tema que hoje a Fátima nos traz é natureza, bem-estar e saúde mental, um tema que faz cada vez mais sentido, ainda mais depois ainda vivendo um bocadinho aquilo que é a pandemia da Covid-19. Portanto, eu agradeço imenso, Fátima, a sua presença aqui nesta sexta-feira à noite para nos mostrar um bocadinho daquilo que é o seu trabalho, porque acredito que o trabalho da Fátima e a sua experiência vá muito além daquilo que nos poderá apresentar hoje nesta sessão, mas é mesmo com muito gosto que a temos aqui connosco e pronto, espero que seja uma sessão agradável para todos e força, Fátima, se quiser ir começando, esteja à vontade. Boa noite, antes de mais, obrigada Mariana pela descrição. Antes de mais, queria obviamente agradecer à organização de ter-me convidado. E queria dizer que parece-me que hoje não é um grupo muito grande, por isso para estarem completamente à vontade para fazerem as perguntas que considerarem relevantes ou as curiosidades que queiram ter. Eu trago-vos aqui, vou-vos mostrar aqui um bocadinho um PowerPoint sobre esta relação entre a natureza e a saúde mental, a saúde física e a saúde mental, mas obviamente o que eu trago é abrir algumas pistas apenas, e estejam completamente à vontade para fazer perguntas mais concretas ou mais orientadas para objetivos, se for o caso, se vos interessar. Então eu vou partilhar. Okay. Penso que já estão a ver, certo? Sim, Fátima, estamos a ver perfeitamente. Ok. Então é isto que eu vos trago hoje, é tentar perceber em que medida que a natureza e o bem-estar e a saúde estão relacionadas. Eu vou começar logo por dizer uma coisa quase estranha, é o senso comum diz-nos que a saúde física e mental está associada a ambientes que sejam agradáveis e que sejam silenciosos e que sejam bonitos e que tenham uma boa qualidade do ar, etc, etc. E esta ideia é não só uma ideia que nós todos partilhamos quase em termos de senso comum, como é uma ideia muito antiga, há referências na história muito antigas a esta ideia. E vou começar precisamente por um famoso mito que descrevia um jardim do paraíso numa famosa cidade de Ilmen, que ficaria no Golfo Pérsico 800 anos antes de Cristo, por isso vejam, e já eles diziam que este jardim, a cidade em geral, mas em particular um jardim que eles tinham, tinha esta capacidade, que era um sítio onde, quando o ser humano estava nesse espaço, era intocado pela doença. Isto é, as características do ambiente eram tão perfeitas, eram tão puras, que as pessoas não adoeceriam nunca naquele contexto. Esta ideia que está depois associada, nós conhecemos à ideia do Jardim do Paraíso, e isto aqui é um quadro do Bruegel, 1600, mostra-nos sempre esta relação muito interessante entre a presença da natureza, dos animais, das plantas e depois do ser humano numa grande harmonia
e sempre com uma dimensão também estética importante. A presença da água, um céu normalmente tendencialmente azul, por isso um ambiente muito natural associado a esta ideia de jardim do paraíso. E mais recentemente, num trabalho, numa pintura também antiga, mas mais recente, do Van Gogh, ele ainda faz uma coisa que eu acho mais interessante, que é, neste quadro, que se chama Memória do Jardim do Éden, já introduz esta ideia dos ambientes naturais que são produzidos pelo próprio homem, por isso da agricultura, da plantação das flores, por isso, mas sempre este contacto entre o ser humano e a natureza. Mas nós temos a ideia, e temos imensos exemplos, lembramos da tuberculose, e os sanatórios da tuberculose eram feitos precisamente no meio do campo, longe das grandes cidades, onde houvesse ar puro. Esta ideia e que nós devíamos colocar os ambientes hospitalares em locais que fossem locais naturais, com muita presença da natureza e sem o rebuliço, o ruído dos ambientes urbanos. Curiosamente, isto que até parece que faz imenso sentido, não é? Foi uma coisa que se foi perdendo ao longo do tempo e eu vivo em Lisboa, apesar de ser da Universidade de Évora, há imensos exemplos, ou melhor, há imensos maus exemplos de hospitais colocados nos sítios mais inacreditáveis. Eu dou-vos só alguns exemplos, e desculpem serem de Lisboa, mas o meu desconhecimento de algumas das vossas zonas leva-me a dizer isto. Ela disse, Lisboa tem a questão de cada vez de ser um sítio onde se constroem mais hospitais do que nas cidades mais pequenas. O Hospital da Couve Descobertas, por exemplo, que é relativamente recente, não sei, deve ter 10, 15 anos, foi construído no meio de outros edifícios, encostado a uma linha de comboio. Por isso tem ruído em permanência e é a linha de comboio que depois também é a linha de comboio do Norte, por isso vejam, não é uma linha de comboio que não tenha muito ruído. Agora, recentemente, há um novo hospital também do mesmo grupo, que foi construído em Alcântara, precisamente também junto a uma linha de comboio, a uma zona com grande tráfego de carros, por isso há muito ruído, à volta há só edifícios, não há presença de elementos verdes, etc. Por isso vem-se perdendo, por um conjunto de fatores, esta noção de que a saúde ganharia com a presença de ambientes naturais. E foi preciso, desculpa, mas eu não sei porque foi preciso um famoso estudo de 84, que saiu nesta famosa revista que todos nós conhecemos, nem que seja de ouvir falar de grandes investigações, que é a Science, em que sai um estudo extremamente simples, feito por um psicólogo nórdico, Ulrich. Eu vou fazer aqui uma interrupção. Eu estou sempre a ver pessoas a querer entrar e... Eu acho que é por estar como co-anfitriã, Fátima. Mas olha, o que eu tenho feito é admitir, por isso é que eu de vez em quando perco aqui um bocadinho. Eu também estou a admitir, eu vou tentando fazer isso para a Fátima não ok, estar mais tranquila. Então não preciso me preocupar. Não, nada. Obrigada. Ok. Estava a dizer, ou foi preciso sair este artigo científico nesta revista com esta importância, a Science, em que um investigador psicólogo nórdico faz um estudo extremamente simples, mas muitíssimo interessante. O que ele faz é isto, está aqui o mapa do que seria um hospital e temos um conjunto de quartos que uns estavam voltados para esta zona verde, por isso isto aqui é um esquema, tinha um conjunto de árvores, e outros estavam voltados, as janelas dos quartos estavam voltados para outras paredes. E o que ele fez foi, sem que as pessoas, nem as pessoas do hospital, por isso médicos e enfermeiros, nem os doentes soubessem, por isso ninguém sabia que estava a ser avaliado neste estudo, o que ele verificava era um conjunto de coisas tão simples como o número de analgésicos que as pessoas pediam antes de uma intervenção cirúrgica ou o número de analgésicos que pediam depois de uma intervenção cirúrgica ou os comentários que os enfermeiros faziam sobre as chamadas que os doentes faziam, ou se os doentes eram mais chatos ou menos chatos.
durante o período em que estavam. Isto eram o mesmo tipo de patologias, o mesmo tipo de intervenções cirúrgicas, etc. E o que ele verificou, e daí ter saído na Science, é que as pessoas, quando estavam voltadas para espaços verdes e sem terem mais pequena noção que estavam a ser avaliadas, pediam menos analgésicos, tanto no pré-operatório como no pós-operatório, e nas fichas das enfermeiras verificavam-se que eram doentes muito mais calmos, que chamavam muito menos e que tinham menos comentários dessas próprias fichas. Este estudo foi feito com muito rigor científico, não dependia do autorrelato nem da influência de estou a ser avaliado ou não estou, e por isso teve um impacto muito grande na comunidade científica. O mesmo autor, quando publicou este estudo, já tinha feito outros, nomeadamente fez muitos estudos, até com alunos, e já tinha muitos resultados que vinham neste sentido. Vou-vos dar outro exemplo. Aqui não é tanto a questão da recuperação de uma doença física, ou tem a ver mais com a recuperação de uma situação estressante. Ele já tinha feito anteriormente, este estudo de 91, alguns estudos em que punha os alunos, depois de exames, em que normalmente estão nervosos, a ver filmes, por isso, ou então slides, que eu acho que é ainda mais inacreditável, porque nem sequer tinham som, verem slides, ora slides de zonas urbanas, ora slides de espaços naturais. E o que se verificava é que as pessoas, ao verem slides, por isso, sem som, sem nada, de espaços naturais, recuperavam muito mais rapidamente do stress de terem saído de um exame do que as pessoas que viam ambientes urbanos. Neste estudo em particular, ele cria a situação de stress. O que o Rich faz é pôr um conjunto de pessoas a ver vídeos estressantes. Vocês vou-vos dizer que vídeos eram vídeos mauzinhos, eram acidentes industriais, vídeos de acidentes industriais, com feridos, sangue, etc., mas a preto e branco. Era mau, mas não era assim tão mau. E depois o que ele fez foi fazer dois tipos de medidas. Fazer testes de autorrelato, em que a pessoa diz como é que sinto-me numa escala de 7 pontos ou de 5 pontos, sinto-me melhor ou sinto pior, por isso são escalas de autorrelato, que não são completamente isentas da possibilidade de algum tipo de enviesamento, mas depois fez medidas psicofisiológicas, aquelas medidas que normalmente se fazem nos detectores de mentiras, que é batimento cardíaco, sudação da pele, etc, etc. Aqui não era para as mentiras, mas porque sabemos que alguns destes fatores estão associados a níveis mais elevados de stress ou a níveis mais baixos de stress. Por isso, como vê, estamos em estudos em que não há a possibilidade da pessoa controlar a resposta que quer dar. E depois de ver esses vídeos estressantes, este é apenas um dos indicadores. Um dos indicadores era a pressão sanguínea e atingiam níveis altos de pressão sanguínea. E ele depois dividia estas pessoas em vários grupos, umas que viam vídeos de tráfico, outros que viam vídeos de peões num centro comercial e outros que viam vídeos de cenários naturais. E o que ele depois verificava, não se esqueçam que nós estamos aqui com medidas de autorrelato, que é o caso do teste do Zipper, mas medidas psicofisiológicas, as pessoas não têm capacidade de controlar. O que acontecia é que as pessoas baixavam muito mais rapidamente os níveis de stress quando estavam a ver vídeos naturais, e aqui no caso dos vídeos de tráfego até aumentavam ligeiramente, apesar de não ser estatisticamente significativo, os indicadores de stress depois de verem vídeos de tráfego. O que este autor nos diz era aquilo que nós, de alguma maneira, e a história já nos dizia, é que os ambientes naturais eram ambientes propícios à recuperação da saúde física, mas também propícios a que as pessoas baixassem os níveis de stress e estivessem mais tranquilas ou recuperassem do stress que têm do dia a dia. Por isso foi preciso a ciência ir fazer investigação para nós nos relembrarmos da ideia antiga de que devemos ter ambientes naturais à nossa volta. Então há
imensos estudos que, desde estes anos 80, começam de forma sistemática a tentar compreender o impacto da natureza, e aqui vou-vos mostrar mesmo alguns exemplos de estudos que procuram compreender o impacto da natureza em contexto urbano e que fazem estudos de dois tipos, ou estudos epidemiológicos ou estudos experimentais, para perceber esse impacto. E o que se verifica e isto é muito sistemático, é uma menor incidência na mortalidade, por todos os tipos de causas de mortalidade, entre elas por mortalidade por doenças circulatórias, níveis de stress mais reduzidos quando as pessoas vivem em contextos urbanos que têm presença de natureza, melhoria na saúde física e mental, por isso tem ali as referências dos próprios estudos, e isto tanto é válido para a natureza, que normalmente dizemos verde, como é válido para os espaços azuis, por isso para os rios, para o mar, para essas questões, especialmente quando há a presença das duas ao mesmo tempo, que ainda é mais interessante. Mas mais do que isso, começa-se a estudar populações muito particulares, nomeadamente, por exemplo, idosos ou populações desfavorecidas. E eu acho que estes dados são muito interessantes. Por exemplo, neste estudo que vos trago aqui, que é um estudo muito famoso do Mitchell e do Palmer, é um estudo de Inglaterra que mostrou que os bairros pobres com mais acesso a espaços verdes tendiam a ter uma taxa de mortalidade mais baixa em comparação com os bairros também bairros pobres sem espaços verdes. Por isso, o que vocês veem aqui é vários grupos de população que cada vez têm mais espaços verdes, e o que se verifica, e os resultados são bastante consistentes, é menos mortalidade por todas as causas. Porque são estudos epidemiológicos, as pessoas também não têm a noção de que estão a ser estudadas. De vez em quando o meu... não quero passar. Mas, mais do que isso, começa a haver estudos que mostram que os espaços verdes podem ser um bom promotor da desigualdade que advém de outros fatores, nomeadamente fatores económicos. Vocês, como sabem, a pobreza não é muito boa para a saúde, normalmente está associada a mais doença e a morte mais cedo, por razões que nós estamos mesmo a ver, não é? Menos acesso aos cuidados de saúde, menos conhecimento, menos literacia de saúde, etc. E o que este estudo nos mostra, e que há estudos posteriores consistentes com estes resultados, e se vocês olharem aqui para estes gráficos, não são difíceis de ler, o que nós temos é estas três cores, o cinzento, o azul e o cor-de-rosa, são grupos que têm cada vez mais espaços verdes, por isso o cinzento, esperem, desculpem, não é nada disso, peço desculpa que estava-vos a enganar, tem a ver com os rendimentos, por isso o cinzento é o que tem mais rendimentos, o azul tem rendimentos médios e o cor-de-rosa é os que têm menos rendimentos. E depois, à medida que andamos da esquerda para a direita, o que nós temos é bairros com menos espaços verdes até bairros com mais espaços verdes. E o que se verifica é que nos bairros com menos espaços verdes há aqui uma assimetria muito grande entre os mais ricos e os mais pobres em termos de mortalidade por todas as causas de morte, mas também mortalidade por doenças que têm a ver com o sistema circulatório. Mas à medida que nós andamos do lado esquerdo para o lado direito, o que nós vemos é esta assimetria a diminuir. Por isso, as pessoas que vivem em contextos que têm mais presença de espaços verdes, isso afeta a sua saúde, no sentido em que diminui a sua mortalidade. Por isso, o que é que nós temos aqui? Temos que os espaços verdes podem ser uma forma muito interessante de reduzir as assimetrias sociais que existem na nossa sociedade e nas sociedades em geral. Desculpa, mas o meu computador não quer passar. Este é um outro estudo. Este estudo procurou perceber a relação que existia entre
intervenções que foram feitas em determinados bairros no sentido de aumentar a presença de espaços verdes e que efeito isso tinha em termos da atividade física, nomeadamente no andar de bicicleta, e verifica-se que esse aumento acontece, mas depois aqui do nosso lado direito, mais interessante, quando verifica-se uma relação entre as intervenções aumentaram o número de ruas com presença de árvores e isso tinha um efeito direto nos sintomas, na redução dos sintomas depressivos, obviamente, na redução dos sintomas depressivos, tanto diretamente como indiretamente através da qualidade dos espaços verdes e da própria percepção da importância dos espaços verdes para a saúde mental. Por isso, mais uma vez, são estudos em que as pessoas não têm conhecimento do objetivo do estudo e os resultados são bastante consistentes do ponto de vista estatístico. Eu não vos disse, isto é um estudo longitudinal que aconteceu durante 2 anos em 20 bairros dos Países Baixos e que os resultados são aquilo que eu vos mostrei. Então, eu trouxe apenas alguns estudos, há felizmente muita investigação nesta área e o que a investigação nos tem mostrado é um pouco esta relação. A relação entre a presença de ambientes naturais e a saúde e o bem-estar, e aqui saúde e bem-estar não só em termos de redução da mortalidade, mas também redução da morbilidade, isto é, da doença, aumento da percepção subjetiva de bem-estar, redução do stress e depois uma outra coisa que é aumento dos recursos cognitivos. O que é isto? É a pessoa ter mais capacidade de concentração, ter mais capacidade de trabalho, etc. Esta relação entre uma coisa e outra não é necessariamente direta, mas é mediada por um conjunto, e isto é muito consistente na literatura, um conjunto de variáveis. Do ponto de vista mais direto, o ambiente a presença de elementos naturais tem um impacto na qualidade do ar e também os estudos na área da psicologia têm mostrado que têm um impacto muito importante em termos da redução do stress. Os ambientes naturais têm essa capacidade, como vamos ver a seguir, de reduzir o stress esse do dia-a-dia, do cansaço, andarmos sempre a correr, temos de estar sempre com atenção a 1000 coisas ao mesmo tempo, esse stress. Depois, os ambientes naturais, através do contacto que nós temos com a natureza, isto não é verdade para toda a gente, por isso, aqueles que têm contacto com a natureza têm um outro efeito, que é o aumento da atividade física e também o aumento da interação social. E estes 4 fatores, qualidade do ar, atividade física, aumento da atividade física, aumento da interação social e redução do stress, em conjunto e em interação uns com os outros, têm esta capacidade de contribuir para a saúde física e bem-estar. Por isso, de uma maneira menos seca e mais bonitinha, podemos dizer que, mais uma pessoa a admitir, podemos dizer que o ser humano é um ser que é biológico, mas que é social e que é psicológico, esta ideia do corpo, da mente, mas também do ambiente no sentido tanto social como físico, e nesta relação os ambientes naturais têm esta capacidade, por um lado, de permitir um ar puro, luz solar, que vocês sabem que tem uma relação muito importante, por exemplo, nas doenças do foro afetivo, como a depressão, a ansiedade. Têm a capacidade de promover a atividade física, as pessoas andam sem se aperceber que estão a andar porque simplesmente o ambiente é agradável ou bonito. Tem a capacidade de, porque estamos num ambiente completamente informal, aumentar a interação social. Muitas vezes as pessoas até falam com pessoas que noutro contexto não fariam, porque são normalmente ambientes muito mais informais, com menos regras, e tem subjacente também a capacidade de reduzir o stress da vida diária que nós temos. Então, desculpa, mas o meu computador não quer passar. Então, o que é isto da redução do stress? Vou falar um bocadinho mais sobre isto. Eu dizia que demorava 20 minutos a meia hora, ainda só vou a meio, estou a demorar muito mais tempo. O que acontece é que nós apercebemos, especialmente numa sexta-feira, que esta história, estar a semana inteira a trabalhar e termos imensas atividades, nos cansa.
há uma sobreestimulação, estamos permanentemente com atenção a um conjunto de coisas, não podemos esquecermos disto, daquilo, de fazer o jantar, de trabalhar, de um conjunto de atividades, andamos na rua a conduzir, não podemos atropelar ninguém, não podemos passar um sinal vermelho, isto é, esta sobreestimulação da vida diária que exige que em permanência nós tenhamos com uma atenção dirigida, e isto é importante para percebermos depois que na natureza isto não é bem assim, uma atenção completamente dirigida para objetivos, leva àquilo a que nós chamamos a fadiga mental. A fadiga mental tem a ver, do ponto de vista cognitivo, com a redução dos recursos cognitivos. A certa altura a gente já não consegue concentrar-se para ouvir a família a conversar. Por isso já não consegue ouvir o que as pessoas dizem, por isso está cansada, já não tem capacidade de concentração. Isto dá aquilo que se chama o stress crónico, que pode levar ao longo do tempo à doença física e mental, e em particular à redução do bem-estar. O que acontece com a natureza é que, com os ambientes naturais, é que os ambientes naturais têm uma capacidade de evocar respostas afetivas positivas. O que é isto? É de repente a gente dizer, bonito, está tão verde, tão agradável este som da água a cair, que engraçado o barulho dos pássaros. Por isso, de repente, chama-nos a atenção para dimensões que estão associadas a esta ideia de respostas afetivas positivas, que nos dão prazer, mas que não exigem uma atenção dirigida, isto é, não exigem uma grande atenção, é muito mais uma atenção muito mais dispersa que nos retira dessa atenção dirigida. Há muitos estudos, em particular esta teoria, curiosamente, de um casal que é um psicólogo e uma arquiteta, ao contrário, um psicólogo e uma arquiteta paisagista, sim, têm mostrado de forma sistemática que a natureza tem esta capacidade de fazer aquilo que eu vos disse, que é nos fascinar, atrair a nossa atenção, e esta uma atenção que é agradável, sem grande esforço cognitivo, nos afastar das atividades diárias, dos problemas diários, e nos centrar em coisas que são completamente fora das nossas atividades diárias. Uma ideia que está sempre muito presente, que a natureza é compatível connosco, nós sentimos bem, é agradável, e isso é uma coisa que é muito claro nas crianças, por exemplo, ou nas pessoas com doença mental, ou nos idosos com Alzheimer. Se vocês pegarem num idoso com Alzheimer e puserem as mãos dentro d'água, ele sente-se logo bem. As crianças, se a gente chegarem à praia e descalçarem-se, andarem ou na relva, elas sentem-se imediatamente bem. Por isso esta ideia do porquê que a gente se sente tão bem imediatamente com a natureza, e há muitos autores que dizem, no fundo, nós, a nossa vida não, mas do ponto de vista como espécie, nós tivemos mais tempo em contacto com a natureza do que em contacto com ambientes urbanos. E depois, esta ideia de extensão ou de ligação, uma sensação de nós pertencemos à natureza, não é? Aquela ideia que eu acho que nós em Portugal temos uma ligação muito grande à praia, quando entramos dentro d'água, um bem-estar inexplicável, olhamos para um pôr do sol e uma sensação de bem-estar, de ligação, de tranquilidade que a natureza nos dá. Mas, desculpem lá, eu ando sempre aqui a passear as vossas caras de um lado para o outro para ver o que está no meu próprio slide. A natureza tem uma capacidade muito mais interessante ainda do que isso, e não é por acaso que eu vos trago aqui algumas pistas mais até para estimular a vossa curiosidade. A natureza e a estimulação cognitiva. A natureza tem essa capacidade de estimular cognitivamente pessoas que muitas vezes já não têm grandes capacidades cognitivas, como por exemplo os doentes com demência. Este é um livro, há muitos sobre o assunto, e as pessoas quando têm perdas cognitivas, o que acontece é que nós, o máximo que podemos fazer por elas é tentar que elas percam o menos possível ao longo do tempo. A gente sabe que elas vão perdendo, mas é perder o menos possível. E estas pessoas têm um problema que é o ruído, começam a não ser capazes de distinguir os ruídos, têm dificuldades por exemplo, quando há muita gente junto, a perceber porque é que as pessoas estão a falar tanto, ou perceber
o que é que se está ali a passar. A natureza tem esta capacidade de ter cor, cheiro, movimento, texturas, que atrai a atenção das pessoas. Permite, por exemplo, ver uma coisa que é a passagem do tempo. Já há laranjas, então se já há laranjas é porque é inverno. Ou já há flores nas árvores. Se já há flores nas árvores, já é capaz de ser a primavera. Por isso, de uma forma que não é imposta e que é atrativa, estas pessoas estão a ser estimuladas cognitivamente ao nível do som, dos cheiros, e porque estão na natureza, muitas vezes, porque é bonito, andam mais e vão mais à frente ver o que é que se passa, porque está lá alguém, acabam às vezes por falar com essa pessoa, e sem se aperceberem, elas estão não só a ser estimuladas cognitivamente, mas também do ponto de vista motor e até do ponto de vista da interação social. Há muitos estudos, os nórdicos têm muitos trabalhos sobre a importância dos espaços verdes em contextos de lares e para pessoas que estão a perder as capacidades cognitivas. Também a interação social. Nós sabemos, isto é um estudo muito simples, em que eles comparam mercados que estão mais perto de espaços verdes ou menos perto de espaços verdes, e o que se verifica é que as pessoas têm mais interação social quando estão em espaço, quando vão ao mercado e eles estão rodeados de espaços verdes, porque acabam por sentar, porque acabam por conversar com alguém um bocadinho, por isso têm uma interação social. E agora, por exemplo, falando nos idosos, muitas vezes são pessoas que vivem sozinhas e o facto de terem ali algum contacto informal com outras pessoas pode ser a única vez no dia que têm interação social, e isso é importantíssimo, não só do ponto de vista emocional, como também do ponto de vista da estimulação cognitiva. A pessoa tem que falar, tem que conversar, tem que ter uma conversa adequada, e isso é importante para a sua estimulação cognitiva. Também a atividade física. As zonas urbanas que têm mais espaços verdes são zonas onde os residentes fazem mais atividade física, mas também são espaços onde, porque os residentes também estão mais na rua, têm mais interação social, isso também é um bom promotor de coesão social. Coesão social, mesmo quando estamos a falar de bairros com a população de natureza diferente, de níveis socioeconómicos diferentes, o que também é muito interessante. Então, agora estou mesmo quase a terminar. Uma das questões que às vezes se coloca é o bem-estar psicológico e ecológico, são compatíveis ou não? Ou há aquela ideia muito típica que o ser humano está cá um bocadinho para estragar o que é natural e que tem um impacto muito negativo, ou então que não tem a capacidade de perceber o que é ecologicamente bom. Nós sabemos disso, muitas vezes as pessoas reagem muito negativamente a coisas como sapais, que do ponto de vista ecológico, não é que eu perceba alguma coisa do assunto, são normalmente muito ricos. Porquê? Porque têm os mosquitos e aquelas coisas, mas será que há uma compatibilidade entre uma coisa e outra? E a verdade é que os estudos são muito consistentes. Algumas das variáveis que são importantes e que estão associadas àquele palavrão enorme que é a biodiversidade, estão também associadas às preferências do ser humano. Nós gostamos do quê? Gostamos de coerência, gostamos de ambientes que tenham uma lógica, que funcionem como um todo, como um ecossistema em que estão presentes todos os elementos, que sejam complexos em termos de camadas, de níveis de informação, de cores, de texturas, de diferentes plantas, ou presença de animais de preferência, ambientes que sejam legíveis, que nós consigamos entender, que a gente consiga perceber o que é que são, e que tenham também algum mistério, alguma coisa de novidade, alguma coisa que nos possa surpreender. E de alguma maneira isto está muito associado a esta ideia da biodiversidade, da variedade, que é sempre alguma coisa que as pessoas, que o ser humano tende a valorizar mais do que a monovariedade de elementos. E há também muitos estudos que mostram isto, uma certa relação entre, e aqui é uma coisa relativamente simples,
uma relação entre o bem-estar subjetivo que a natureza nos dá, mas também o comportamento ecológico responsável. Isto é, são as pessoas que estão mais em ambientes naturais, que há uma relação, uma tendência a terem também elas mais atenção e um comportamento ecológico mais responsável. E isso, do ponto de vista do bem-estar, tem significados importantes como a maior satisfação com a vida, maior balanceamento afetivo, isto é o resultado de um estudo sistemático que foi feito, mas também do ponto de vista do comportamento ecológico, não só, e aqui eu acho que isto é interessante, não só uma redução da pegada ecológica, mas também mais comportamento pró-social, que é muito interessante. Há uma relação muito forte, uma correlação muito forte entre o ter um comportamento ecológico responsável e ter um comportamento pró-social. Isto é, ter comportamentos de ajuda em relação aos outros, de apoio em relação às outras pessoas. Por isso, digamos, e para terminar, o que eu digo é que o bem-estar psicológico e ecológico são compatíveis e nós devemos estimulá-los. Muito obrigada. Muito obrigada, Fátima. Foi sem dúvida uma apresentação muito interessante. Também a forma como a ciência consegue explicar coisas que nós sentimos, não é? Uma coisa muito mais objetiva que vem nos artigos, consegue explicar uma coisa tão abstrata que nos vai cá dentro, muitas vezes, não é? Nos nossos pensamentos, na nossa alma. E realmente é curioso como uma coisa acaba por explicar ou tentar explicar a outra, não é? Bem, até agora não temos nenhuma questão aqui no bate-papo, mas estejam mesmo à vontade para colocar questões sobre o que a Fátima apresentou. Como referi, mais do que nunca a questão do bem-estar e da natureza está em cima da mesa, não é? Fomos obrigados a ficar fechados em casa e muito do refúgio foi a natureza, mas eu tenho aqui se calhar já algumas questões que eu gostaria de colocar à Fátima. Até porque, pronto, estou neste momento a trabalhar com séniores e então daí também já a minha particular curiosidade para com esta temática. Portanto, aquilo que se calhar eu começava a perguntar, que é uma pergunta que se calhar a Fátima não vai ter uma resposta objetiva e também não é isso que pretendo, mas sim lançar aqui um bocadinho esta questão no ar. Portanto, que nós, enquanto seres humanos, não é? Que vivemos cada vez mais a um ritmo acelerado, como a Fátima referiu, temos sempre imensas coisas para fazer, imensas responsabilidades, imensas tarefas diárias. Nós, nesse ritmo todo, enquanto seres humanos, temos consciência da forma como o ambiente à nossa volta nos afeta ou acabamos por ser afetados por ele sem às vezes nos apercebermos ou sem termos essa consciência? Bem, eu acho que durante a pandemia nós todos tivemos mais noção da natureza. Não sei se tiveram esse. Eu vivo em Lisboa e de repente percebi que havia muito mais sons dos animais, até porque havia menos ruído da estrada, especial, não tanto agora, mas na altura, o ano passado, em março. Ao haver menos ruído, nós apercebemos de ruídos. É engraçado porque a palavra ruído em português aparece sempre associada à coisa negativa. Passámos a sentir sons que eram muito mais agradáveis, a presença da natureza. A minha filha mais nova, uma das poucas vezes que saímos, não havia aqueles passeios que se faziam de tantos em tantos dias, ela chegou a casa e dizia: bem, eu acho que até as árvores estão mais bonitas, porque realmente a cidade estava toda muito mais calma e por isso, e nós próprios não tínhamos a pressão do ruído, do tráfego. Eu acho que não tem. O ambiente, às vezes não temos muita noção disso. Eu vou-vos dar um exemplo que não tem nada a ver com a natureza, mas que eu acho que toda a gente percebe. Que quando nós estamos numa sala com o ar-condicionado ligado, e eu que dou aulas, isso acontece imenso, e de repente alguém vai e desliga o ar-condicionado. O ar-condicionado fazia um ruído, um zzz, o tempo todo, que nós não ouvíamos. Ninguém ouvia. Mas no momento em que desligam o ar-condicionado, há normalmente uma sensação de alívio, porque passámos a ouvir, passámos a perceber que antes havia uma coisa incómoda. Isto é, nós não sentimos o incómodo, mas sentimos o bem-estar. E eu acho que às vezes a natureza tem essa capacidade, que é, nós não sentimos, não a temos, não damos por isso, não damos pela falta, mas se por acaso, por uma razão qualquer, temos que fazer um passeio e esse passeio dá jeito, é atravessar um jardim, porque é mais perto,
e até atravessamos, quando damos por isso, que passei, afinal isto não era assim tão longe e que passeio agradável que foi nós termos que fazer isto. Há um exemplo que eu acho que é muito interessante, uma intervenção que foi feita, e se calhar alguns de vocês conhecem, que foi na altura do Polis em Leiria. Leiria tem um rio, e o rio funcionava muito em Leiria como uma barreira. Por isso, como é que eu explico a quem não conhece? Havia muitas zonas em que havia as casas estavam encostadas relativamente perto do rio e havia muito poucas travessias do rio. Uma das coisas que a intervenção Polis, se ainda se lembram disto, fez no rio, em Leiria, foi criar muitas pontes. É impressionante, a gente chega lá e diz, mas porquê que há tanta ponte? Porque o que eles fizeram foi a continuação, muitas das ruas, e houve sítios em que até deitaram prédios abaixo, foi abrir ruas em que a pessoa, para ir do lado A ao lado B, não atravessa pela zona da estrada, mas atravessa pelo meio do espaço verde. Quer dizer que as pessoas, para irem de casa para o emprego ou para irem à mercearia, sem se aperceberem, estão muitas vezes, simplesmente porque é mais perto, passou a ser mais perto, a atravessar um espaço verde. E isso tem, obviamente, todos os dias, se calhar, ou muitos dias ao longo da semana, vai ter um efeito na sua saúde. Está muito identificado na literatura, muito bem identificado na literatura, sem que a pessoa se aperceba desse efeito. Isso eu não sei bem explicar se nós temos, eu acho que algumas pessoas têm, outras não, mas às vezes não temos. Às vezes também pode ter um bocadinho a ver com a nossa forma de olhar a natureza, não é? E de nos deixarmos absorver por ela, e aí sentimos aquela conexão realmente forte que a Fátima também falou na sua apresentação. E quanto mais alerta estamos para os benefícios da natureza no nosso bem-estar, talvez mais predispostos também estamos a aceitá-la enquanto remédio natural, não é? Um fármaco natural. É completamente verdade. Já agora deixa-me acrescentar mais uma coisa. Hoje fala-se muito de uma coisa que é a identidade ao ambiente. E esta identidade ao ambiente é, da mesma maneira que há a identidade ao sítio onde nós moramos ou outro sítio, não é? A gente gosta do sítio onde mora e tem uma identidade, sente-se, no meu caso, sinto-me uma lisboeta, ou as pessoas sentem-se de uma determinada zona. Nós também há muito esta identidade à natureza. E a verdade é que as pessoas que têm mais esta identidade à natureza normalmente beneficiam mais, era aquilo que a Mariana dizia, beneficiam mais da ligação que têm à natureza do que aqueles que não têm esta ligação tão forte. Sem dúvida, eu concordo e realmente acho que também é uma aprendizagem que enquanto pessoas, enquanto cidadãos, seres humanos, temos que também nos ir apercebendo um bocadinho disso, não é? Do que está à nossa volta e de que forma é que podemos ser absorvidos por tudo o que nos rodeia, obviamente coisas mais positivas, outras nem tanto, mas também criar esse balanço é super importante, sem dúvida. Eu tenho aqui agora outra questão, enquanto não surgem aqui questões no bate-papo. Eu vou só acrescentar aqui um pequenino parênteses para, portanto, dar nota do comentário do André Oliveira, que referiu no momento da apresentação da Fátima, que tem o exemplo dos avós, de que quando vão andar no campo, na questão da atividade física, quando vão andar no campo, que até se esquecem que estão a fazer atividade física, portanto vão caminhando de forma se calhar mais orgânica e fluida, do que se for em contexto urbano, que simplesmente não vão, ou seja, não estão tão predispostos para. Portanto, aqui até a nossa própria resistência, de forma se calhar até inconsciente, cria logo ali uma barreira, não é? Em passarmos tempo, se calhar de uma forma diferente no meio urbano do que aquela que passaríamos num ambiente natural, não é? E com os avós e com, se calhar, as pessoas mais velhas que já têm uma saúde um bocadinho mais frágil, esta resistência talvez ainda seja maior, não é? Mariana, deixa-me interrompê-la para lhe dar dois exemplos que vêm. Eu já tinha visto o comentário do André, peço desculpa de interromper, mas isto pessoas não, falam força, claro. E por isso a gente tem que de vez em quando mandar descalar. Mas queria comentar duas coisas na sequência do André. Uma delas é, eu mostrei-vos ali um exemplo de um livro para desenhar espaços naturais, por exemplo, em lares.
em que esses espaços naturais às vezes são desenhados precisamente de forma a estimular a atividade física. Por exemplo, há um caminho e depois há uma zona muito florida, uma zona muito bonita, ou há uma zona que tem um miradouro e modela-se o terreno de forma a fazer uns altinhos e uns baixos de propósito para obrigar as pessoas, porque querem lá ir sem se aperceberem, terem que fazer uma pequena subida e uma pequena descida. Percebem assim, ou faz-se uma curva para o caminho ser um bocadinho mais longo e as pessoas andarem um bocadinho mais. Isto é, se lhes disserem vá lá, eles não querem ir. E quem trabalha com idosos sabe isso, muitas vezes há uma resistência enorme a sair de frente da televisão. Mas se ninguém lhes disser nada, e é verdade para a natureza, mas também é verdade, por exemplo, para a presença de crianças, muitos lares hoje são feitos ao lado de creches, precisamente porque os idosos gostam de ir ver as crianças a brincarem na creche, mas se ninguém lhes disser para ir, eles até vão, e se nós até fizermos um caminho um bocadinho mais comprido, eles até vão até lá. Outra coisa que queria comentar é uma história que eu gosto muito de contar, que é uma história com a minha filha. Eu morava num sítio em Lisboa e a minha irmã morava num outro, só que entre uma coisa e outra eu tinha uma grande subida, e para quem conhece Lisboa, tinha a Alameda de Afonso Henriques, por isso que é uma zona de jardim com uma grande subida. E sempre que eu dizia vamos a pé, a casa da tia era uma guerra. E eu estou cansada e dói-me as pernas. Estão a ver a cena típica da criança. E era sempre a mesma coisa. Nós saíamos de casa e ela ia nesta cena até chegarmos à zona da Alameda, que é um grande relevado. No momento em que chegávamos à Alameda, ela esquecia-se da vida, corria, a seguir há uma estrada, nós parávamos aí, eu atravessava a estrada, do outro lado há uma subida enorme para o Instituto Superior Técnico, isto uma subida enorme de relva, corria loucamente, não havia cansaço, chegávamos lá em cima e havia um bocadinho que era preciso andar por meio da zona mais urbana, só cadas. Começava outra vez a cansar. Estou tão cansada, dói-me as pernas. E a história era sempre igual, para lá e para cá, nós tínhamos sempre aquele folclore. Inexplicavelmente, quando havia um relevado e a possibilidade de correr, todo o cansaço desaparecia e tudo desaparecia. Uma vez vinhamos da escola para casa e houve, por causa do metro, fizeram uma intervenção nessa zona de relevado e por isso de um dia para o outro aquilo foi entaipado, uma daquelas zonas enormes de relevado foi completamente entaipado. Eu nunca me esqueço, nós começámos a fazer a descida e ouço, eu vinha com a minha sobrinha também a dizer muito alto, ai que horror, o que aconteceu? E o que é que aconteceu? Tiraram-nos o nosso jardim. E de repente, por isso, crianças da escola infantil, não eram da escola primária, da escola infantil, quando lhe entaiparam uma zona de jardim, na zona da sua residência, eles acharam que lhe tiraram o seu jardim. Por isso, como uma coisa que fosse delas. Por isso, esta ligação que nós vemos nas crianças, que vemos, por exemplo, nas pessoas com deficiência mental, e que vemos depois nos idosos, esta ligação e que nós, nesta loucura, desta nossa vida louca, nos esquecemos muitas vezes. Por isso esta ligação, parece que estes grupos têm muito mais à natureza do que, se calhar, do que nós, não sei. Sim, acho que foram partilhas muito, muito relevantes, realmente nos mostra como às vezes também estando atento a esses pequenos sinais das crianças e dos idosos e das pessoas em geral, também conseguimos compreender um bocadinho os comportamentos e lá está, se deixarem absorver ou não pelo ambiente em questão, é curioso. Eu se calhar colocava também aqui outra questão. Se o planeamento urbano, de alguma forma mais recentemente, se tem procurado conciliar o desenvolvimento infraestrutural das zonas urbanas, não é? Com o fator do bem-estar humano. Portanto, sabemos que os estudos científicos estão em cima da mesa, são bastante claros quanto aos benefícios dos ambientes naturais para o ser humano. E a minha questão é se a Fátima sente que os órgãos políticos e os órgãos governamentais procuram na ciência e neste ramo em particular da psicologia ambiental conciliar, casar estas duas vertentes. Adorava dizer-lhe que sim. Mas eu sou do Centro de Investigação aqui do Instituto Superior Técnico, precisamente como me referiu no início, eu tenho sempre dificuldade de dizer o nome, mas Centro
de território, urbanismo E arquitetura. e arquitetura. E pronto, ao nível académico há efetivamente alguma preocupação. Eu acho que isso é verdade para todas as áreas científicas. As áreas científicas estão muito encaixadas e muitas vezes não há muita partilha de informação entre uma área científica e outra, por isso muitas vezes as coisas estão encaixadas, mas eu acho que em relação a este aspecto há claramente a noção da importância da criação de espaços verdes urbanos, de criação de bairros que sejam promotores do andar a pé, em que as infraestruturas estejam a uma distância, que são os famosos 10 minutos a pé, que são aquilo que normalmente nós estamos disponíveis para fazer, que esses caminhos, se forem mais agradáveis e se forem mais pontuados por espaços verdes, ou por vistas, pode às vezes não ser um espaço verde, por exemplo, Lisboa é famosa por isso, de vez em quando a gente vai, especialmente a zona antiga da cidade, não tem praticamente espaços verdes, mas de repente a gente olha para uma rua e vê-se o rio, como eu dizia, não foi por acaso, os espaços azuis têm o mesmo efeito que os espaços verdes, por isso as vistas, eu acho que há essa sensibilidade, mas também sabemos que a pressão urbanística é grande, a pressão económica é grande, e eu dei-vos os exemplos de 2 hospitais, não foi por acaso, mas eu agora posso-vos dar um outro exemplo maravilhoso, para não dizer só dizer mal, um hospital que tem uma localização absolutamente extraordinária, e nós vamos perceber logo, pela natureza do hospital, que é uma fundação, as questões se colocam de outra maneira, que é a Fundação Champalimau, também em Lisboa, está localizada junto ao rio, com uma vista absolutamente maravilhosa, e tem uma outra coisa que é absolutamente extraordinária, não sei se conhecem, pois normalmente a gente só vai lá por maus motivos. Eu fiz uma visita precisamente no âmbito das minhas unidades curriculares e o hospital tem uma zona central toda verde, por isso tem um jardim interior e os espaços da diálise, da quimioterapia, dessas coisas, têm janelas para esses espaços. Por isso a pessoa está ligada a uma máquina a fazer tratamentos horríveis, mas virada para um jardim maravilhoso. Ou até têm um espaço absolutamente extraordinário, este eu confesso que ainda gosto mais, não é tão verde, mas é um espaço na rua em que a pessoa pode vir com a sua própria maca, vem com a maca e faz o tratamento cá fora e pode ter a família lá e os netos. Eu gosto de dizer netos, porque apesar de tudo prefiro que sejam netos do que filhos, não é? Mau sinal, mas percebem que podemos ter as crianças a brincar e ao mesmo tempo a fazer um tratamento que à partida está associado a tudo de mal, não é? A gente imagina a dor, a sofrimento, a doenças muito graves, etc. E eles têm essa possibilidade. Eles até têm uma coisa que hoje já parece banal, mas que quando eles instalaram não era nada banal, que era as pessoas não tinham que esperar na sala de espera, davam-nos um telemóvel e a pessoa podia vir para o jardim e quando chegava a vez de ser atendida, tocava o telemóvel e a pessoa ia para dentro. Por isso, aquela sensação que nós temos quando vamos ao médico, e não estamos a falar de doenças quaisquer, vocês sabem, eles são especialistas em doenças da visão e doenças do foro, dos cancros. Oncológico, sim, peço desculpa, falta uma palavra. Não tem problema. O que acontece é, e nós já todos fomos ao médico em que estamos com medo, e a gente olha para as outras pessoas e pensa, ai coitada, tão nova, ai que horror, será que tem mesmo problema? Não é? E então temos uma ansiedade enorme. Se estivermos cá fora a ler o jornal e a conversar com o marido num espaço lindíssimo, a dizer, ai realmente eles são fantásticos, têm aqui um espaço extraordinário, que há passarinhos, etc. Eu gosto de acreditar que os níveis de stress são capazes de ser menores, não é? E que aquele bocadinho é um bocadinho menos mau. Já não sei qual era a pergunta. Não tem, foi um bocadinho ao encontro realmente disso, portanto a questão do desenvolvimento económico e das obras públicas, por exemplo, infraestruturais de uma cidade, de uma vila, de meio urbano, de que forma é que realmente eles também procuram estas áreas da ciência
para fazer os seus projetos, para fazer as suas opções políticas, para fazer as suas opções infraestruturais do meio urbano. Portanto, por exemplo, eu faço esta pergunta porque numa altura em que há mais conhecimento científico, mais do que nunca, não é? Por exemplo, os restauros nas escolas, os melhoramentos que foram feitos nas escolas nos últimos anos, e isso tem sido, portanto, temos apercebido isso um pouco por todo o país. Realmente, em termos infraestruturais, as escolas ficaram com muito maior isolamento, o que é mais confortável para as crianças estarem lá a estudar. Não têm, por exemplo, aquela questão do amianto, tudo isso já não existe nas novas escolas. Portanto, foram dados computador às crianças até também neste novo modelo das escolas e tudo mais, mas cortam árvores e criam mais espaços de asfalto. E então aqui tenho alguma dúvida no balanço que se está a fazer do melhorar alguma coisa, mas se calhar sem ter a base, que é a natureza presente. Olha, eu podia lhe dizer imensas coisas, mas ao mesmo tempo estava a ver aqui o Nuno Curado, que estava a comentar. É verdade, há imensas terapias que passam pela ligação à natureza, e eu estava-me a lembrar, por exemplo, não só as pessoas com depressão, com burnout, como também casos de... Eu, por exemplo, participei durante uns anos na Quinta da Marinha, que eram crianças com deficiência profunda que iam andar de cavalo em zonas também naturais, e é impressionante a ligação que as crianças vêm com imensa agitação motora e sentam-se em cima de um cavalo e de repente perdem essa agitação motora e há ali uma ligação inexplicável, em ambientes muito bonitos, todos muito verdes. Mas estava-me a falar do outro assunto das escolas. Eu acho que, apesar de tudo, há alguma preocupação, não tanta, e há essencialmente muito desconhecimento, mas os dados ainda são mais interessantes, e disso eu não falei. Por exemplo, nós sabemos há muitos anos que o ruído tem um impacto muito grande na aprendizagem e é muito fácil fazer este tipo de estudos. Por exemplo, as escolas tendem a estar, as escolas é um bocadinho como os hospitais, tendem a estar sempre na zona, são muitas vezes colocados em zonas de grande pressão urbanística no pior sítio. O sítio das cheias, o sítio, Setúbal tem várias escolas que foram colocadas no sítio das cheias, onde há de vez em quando cheias, é na escola. Porquê? Porque são terrenos mais baratos. Ou zonas perto de comboios, ou coisas dessa natureza. E são estudos fáceis porquê? Porque muitas vezes a escola tem uma aula voltada para a linha do comboio e uma aula voltada que não é voltada para a linha do comboio. Por isso, quando se comparam os níveis de aprendizagem das crianças e a atenção, verificam-se coisas muito interessantes. Por exemplo, uma criança a ler, às vezes, depois de ter aprendido a ler, até não tem uma grande... Depois de ter aprendido, não é antes. Quando ainda lê mal, não. Mas quando já lê bem, já são processos muito automáticos, não há uma grande diferença entre ler com ruído ou ler sem ruído. Mas, por exemplo, se em vez de ler tem que ler e no final contar a história, aí as diferenças são abismais. Por isso, tudo o que tem a ver com processamento cognitivo mais exigente, o ruído afeta a capacidade de concentração, sem que as pessoas tenham noção que isso está a acontecer. E os espaços naturais também. Há muitos estudos que mostram que as crianças que estão rodeadas pelos espaços verdes ou que têm espaços verdes nos seus recreios, e mais uma vez estes estudos são todos, há muitos e todos muito no mesmo sentido e com diferentes idades, desde crianças muito pequenas até crianças com, agora está na moda, a agitação motora, como é que é, os hiperativos, eles são muito sensíveis à presença da natureza, por isso isso aumenta a capacidade de concentração, por isso não estamos a falar de coisas afetivas, eu gosto ou não, tem a ver com capacidade de concentração para estarem atentos durante os momentos em que precisam estar atentos na sala de aula. Num estudo recente que agora saiu, precisamente em 2021, feito por nós, mostra também isso, mostra que crianças, e neste caso elas tinham apenas duas coisas, tinham chamadas paredes verdes, que ainda por cima não eram naturais, eram de plástico, e tinham feito plantações de alfaces. E a presença de natureza tinha um efeito positivo na sua capacidade de concentração
e a capacidade de resolver pequenos problemas. Por isso, no fundo, a chamada atenção dirigida, em psicologia. Por isso deviam dar mais atenção. As pessoas, saltar para uma outra coisa. Os hospitais, os hotéis, por exemplo, que são coisas privadas, têm muito mais atenção a estas questões, porque percebem que os seus hóspedes gostam particularmente de espaços que tenham presença da natureza. E mesmo em contexto urbano, utilizam muito as paredes verdes, naturais ou não naturais, o pequeno jardim com um repuxozinho miserável lá e uma árvore. Qualquer coisa é sempre valorizado e os hóspedes tendem a valorizar sempre. Por isso, a iniciativa privada às vezes tem mais sensibilidade do que a pública. Exato. Às vezes basta uma simples fonte de água, eu sinto muito isso, a água a cair, é qualquer coisa que nos deixa logo com uma tranquilidade quase inexplicável, não é? Ou o som de um rio a correr, de uma corrente de água, deixa-nos logo com uma tranquilidade mesmo muito grande, é muito curioso, sem dúvida. Eu até aproveitava para falar um bocadinho de um livro que eu comprei há pouco tempo, que se chama, não sei se conseguem ver, A Terapia do Mar. É de uma investigadora britânica também, a doutora Débora, também é especialista, investigadora em psicologia ambiental, e eu até fui comprar este livro porque em conversa com uma das senhoras que faz parte do meu público sénior, ela comentou comigo que, portanto, o médico dela já há muitos anos atrás, há cerca de 70 anos, a senhora tem 86, portanto há muitos anos, quando pronto, ela era jovem, teve um problema de saúde e o médico na altura disse: não vai tomar medicamento nenhum, a única coisa que vai fazer é ir para a zona litoral, porque aquilo Lousada fica a cerca de 40 e poucos quilómetros do mar, vai para o mar e vai ver que vai melhorar o seu estado de saúde. Portanto, eu já não me recordo exatamente qual é que era o problema de saúde, mas a verdade é que ela disse que melhorou muito e nunca tomou medicamento nenhum, e o facto de ir ao pé do mar, de pegar nas algas, de estar em contacto com a água do mar e tudo, fez com que realmente ela conseguisse fazer um tratamento super eficaz. E então também me deu mais curiosidade. Eu também sou uma apreciadora de estar à beira-mar, portanto gosto muito, acho que faz-nos muito bem, então comprei este livro que também recomendo mesmo, A Terapia do Mar, porque nos fala das evidências científicas, fala-nos do que é que podemos fazer quando estamos à beira-mar para também beneficiar ainda mais do que ele nos oferece. Portanto também sem dúvida que é aqui a saúde azul, como a Fátima há pouco referiu, não sei se também existe a saúde verde, mas pelo menos aqui no livro pois também imaginei que sim, porque aqui refere-se à saúde azul como o bem-estar ao pé do mar e das zonas litorais, e que as comunidades costeiras também têm esse privilégio, não é? De poder estar junto ao mar e à brisa do mar e tudo isso. Eu não sei se alguém tem mais... Olha, eu daria também só aqui mais um parêntese para dizer um comentário da Ana Maria Nunes, que diz que revê perfeitamente a sua recuperação após um infarto com as atividades do Biolousada, que no fundo lhe proporcionaram não só um conhecimento sobre a ciência e a natureza em geral, mas também o próprio contacto e uma observação diferente sobre a natureza. Portanto, a Ana Maria agradece-nos e nós é que agradecemos. Para nós é que é, portanto, assim, um reconhecimento enorme podermos ter este tipo de testemunhos. E agora passava para a questão do André Oliveira, que tem que ver com este assunto todo. Portanto, fala-se por vezes do índice de felicidade por países, não é? E será que a proximidade e contacto direto com a natureza poderá de facto ser um fator importante para esse índice? Já existem alguns estudos para incluir este fator, Fátima? Olha, não conheço. O índice de felicidade é um índice completamente subjetivo, mas muito interessante, porque nós, no fundo, somos seres subjetivos. É um bocadinho. Se eu me sentir feliz, não interessa se eu tenho dinheiro, ou se tenho pouco, ou se tenho muita saúde, ou se não tenho, não é? O que interessa é esse sentimento subjetivo. Por isso, é um daqueles conceitos que é completamente subjetivo e interessantíssimo. Eu não sei, é muito estranho, porque a maior parte. A relação dos países com o índice de felicidade, como sabem, é estranho. Há países pobres com índice de felicidade elevado, há países muito ricos
em que o ambiente é um bocadinho hostil. Estou a pensar ali os países nórdicos, aquilo é sempre frio, não é? Para aí há um mês estava a dar um jogo de futebol na televisão e eu disse, mas o que é que se passa ali? Tu mas não estás a ver? Mas o que é que se passa? Estamos em maio. Estava a nevar. E era para a Inglaterra. E eu disse, mas o que é aquilo? O que é que se passa? O mundo mudou. Disse, coitados. Eu não sei se há uma relação entre uma coisa ou outra. O índice de felicidade é um índice que é muito geral. A gente pensa, basicamente a gente pensa o que é que eu poderia ter e o que é que eu tenho e de alguma maneira, e aqui está tudo, está os aspectos económicos, a segurança, a saúde, o ambiente, o sítio onde moramos, está tudo, é um bocadinho uma amálgama. Eu não conheço nada que faça uma relação direta entre uma coisa e outra, até porque eu acho que nós temos um ambiente maravilhoso em Portugal, e por isso devíamos estar assim no top da felicidade e não estamos, nunca percebi porquê, não estamos. Mas queria só acrescentar uma coisa, há muitos estudos que mostram de uma forma muito consistente a relação entre a atividade física e a recuperação, por exemplo, de doenças de natureza afetiva, depressões, ansiedade, etc. Porque o que se passa é que a atividade física, eu não sou especialista no assunto, mas leva à libertação de endorfinas que, por sua vez, têm um efeito positivo e que são similares, digamos assim, àquilo que as pessoas fazem, que é tomar medicamentos para recuperar da depressão ou da ansiedade, etc. Por isso, a atividade, uma coisa é pormos o organismo a fazê-lo, a outra é tomarmos, não é a mesma coisa, mas os efeitos são similares, tomarmos medicamentos para atingir isto. É uma coisa que está muito bem estudada fisiologicamente e se conhece os resultados. Por isso é que, e a natureza tem isso, é muito mais agradável andar a correr no meio, ao lado do rio ou ao pé de uma zona bonita, do que no meio da estrada. E por isso nós acabamos por ser estimulados a andar mais quando o ambiente é mais agradável e particularmente quando nós temos essa noção de que esse ambiente nos faz bem. Por isso há muitos médicos a dizerem-nos isso, vá andar. Porquê é que vai para o ginásio? A história do ginásio é uma coisa quase parva, não é? A gente paga para ir para um ginásio, ficar fechado, olhar para outras pessoas suadas, normalmente às vezes até cheira mal, porque está tudo um bocado transpirado, a correr numa passadeira, quando podíamos fazer, se calhar não com aquela sofisticação, mas andando na rua ou correndo na rua. Mas depois acabamos por não fazer. O André acrescenta que, por vezes, os países mais pobres são aqueles que têm uma proximidade maior com a natureza do que os países ricos, onde está mais alterada e mais urbanizada também, não é? É. Mas às vezes não valorizam. O problema e a felicidade tem a ver com valorização. E às vezes o que acontece é que a pessoa, quando vive num ambiente, às vezes até muito bonito para outros, não se apercebe disso. Faz-me sempre lembrar um estudo de uma amiga, arquiteta paisagista, que estudava a paisagem e que foi para Mértola e dizia, perguntava aos agricultores, perguntou a um agricultor específico, então diga-me uma coisa, gosta da paisagem? E ele dizia, mas gosto de quê? E ele dizia, por exemplo, quando olha aqui pela sua janela, vê esta paisagem e gosta. E ele diz, oh menina, o que eu vejo quando eu abro a janela, eu vejo é trabalho. Por isso ele não via paisagem nenhuma, o que ele via é que tinha um monte de trabalho para fazer. Por isso às vezes as pessoas, às vezes vivemos em sítios maravilhosos e não nos apercebemos como eles são bons. Às vezes é preciso vir alguém de fora dizer como vive aqui num sítio bonito. Neste caso, com um montado alentejano. Ele só via trabalho. Pois, aqui também há uma questão, pronto, sem querer meter aqui muito as filosofias da permacultura, por exemplo, mas sei que, por exemplo, eles se regem um bocadinho pela ideia de que uma pessoa que não tenha abrigo, água e comida, que é como se fossem os 3 pilares para o bem-estar humano, sem faltar, portanto, a faltar um destes elementos ou a faltarem todos, o ser humano está pouco predisposto também a usufruir, a viver assim portanto, com qualidade de vida no sentido mais emocional e psicológico, porque
estão aflitos porque não têm, ou não têm dinheiro para pagar as contas, ou porque não têm acesso à água potável, ou porque os bens alimentares são mínimos. Portanto, quando faltam essas condições também básicas de vida, não é? Tudo o resto fica um bocadinho à margem disto que é apreciar a natureza, o bem-estar na natureza, não é? Mariana, até parece que sim, mas não é tanto assim como isso. Há o famoso autor, que é o Maslow, que já há muito tempo falou na famosa pirâmide das necessidades e que dizia isso mesmo, que nós temos um conjunto de necessidades básicas e sem essas cumpridas não passamos às necessidades acima. Felizmente, e isto é verdade, e eu não posso deixar de concordar com o que a Mariana diz, obviamente quando a gente não tem que comer está preocupado é com isso e não tanto com outras coisas, mas nós, seres humanos, somos um bocadinho mais complicados, muito mais complexos do que isso. Por isso, porque conhecemos outras coisas, se calhar é melhor ter fome e ter uma vista bonita para o rio, do que ter fome e viver num bairro de lata no meio da cidade. Isto é, o ser humano também, mesmo, e há exemplos infelizmente terríveis da Segunda Guerra Mundial, em que as pessoas não tinham o que comer, tinham a sua segurança em perigo, etc., mas conseguiam recuperar um bocadinho do seu stress, e lembram, estamos a pensar no centro da Europa, em que eles ligam, por exemplo, muito à música, quando podiam, por exemplo, ouvir música ou tocar música. Quer dizer que o ser humano, claro, precisa de comer, de se abrigar, de sentir segurança, e é básico. Mas os outros aspectos são muito importantes, a cultura é muito importante, a natureza é muito importante, e às vezes, mesmo em alguma ausência disso, nós conseguimos ir buscar um bocadinho de bem-estar a outras coisas. Agora, claro, não é? É fundamental termos o básico. Sim, não é algo realmente assim tão linear, Mas não é nem tão linear assim. Exatamente, sim, sim. Até porque, por exemplo, eu falo com alguns séniores com quem trabalho e muitos deles dizem que antigamente que trabalhavam, começavam a trabalhar aos 5, 10, 12 anos, mas que era uma vida feliz. E a vida realmente era estar na natureza, portanto, ou em ambiente agrícola, em que lá está, brincavam com os bichinhos que apareciam, brincavam com as plantas que apareciam, com a terra, com tudo isso, iam para o rio brincar, mas era uma vida também realmente dura, mas eles recordam esses tempos como felizes e não deixa de ser curioso porque faltava muito do que é base, não é? Era uma vida dura, não é? Mas ao mesmo tempo também eles recordam esses tempos como tempos felizes e que usufruíam, portanto, daquilo que tinham, e aí está muito envolvida a natureza, que era o meio onde eles se encontravam, não é? A maior parte deles. Portanto, também exatamente concordo que não é nada realmente linear e que há aqui uma certa complexidade neste tema também, não é? Uhum. Sem dúvida. Bem, há aqui uma participante que diz a Maria, penso eu, que frequenta um ginásio ao ar livre, que também deve ser bastante agradável, não é? Sim, acaba por ser uma forma realmente de também os ginásios terem soluções e alternativas para quem também procura este tipo de experiência e de prática. Ana Maria diz que é bem verdade que todos temos os meios disponíveis para ser felizes. Na natureza curam-se crises de ansiedade cada vez mais frequentes, não é, Fátima? E ataques de pânico também cada vez mais frequentes, pelo que me tenho vindo a perceber, e o mar ajuda, até na psoríase, exatamente, eu tenho uma amiga também com psoríase, o mar faz-lhe super bem, o sol também, e a Ana Maria diz que é bom viver em Lousada, realmente, como a Fátima referiu, temos um território muito rico, o nosso clima permite-nos ter uma diversidade enorme de ambientes e de fenómenos ambientais também, que nós, mesmo nos dias de inverno, para quem souber apreciá-los, são super agradáveis, estarmos no nosso sofá com uma mantinha a ver um filme ou outra coisa qualquer, a ler um livro, acaba por ser super agradável. E tudo isso também faz parte do bem-estar e saber aproveitar a natureza, porque às vezes as pessoas não gostam da chuva e quando é chuva durante muitos dias seguidos é como a questão do sapal que a Fátima falou, as pessoas ficam aborrecidas, ficam quase que revoltadas com aquilo, não é? Estamos muito mal habituados. Eu agora, antes da pandemia, tive um mês, era para estar 3, mas depois com a pandemia tive que vir correr à Inglaterra. E eu, às vezes, a minha janela pensava, mas o que é que estas velhotas de andarilho
a chover com um frio desgraçado que estão a fazer na rua de noite. Mas a verdade é que estava sempre frio. Chovia todos os dias. Ou elas saíam a chover e com frio, ou não saíam. Por isso, acabavam por fazê-lo e eles acabam por, às vezes, tirar quase mais partido da natureza, apesar dela ser um bocadinho mais hostil do que nós. Eu, um dos dias, fui passear para um parque natural lindíssimo. Como não tinha tantos dias, o dia estava chuvoso, daqueles dias que está sempre cinzento e de repente veio uma carga de água enorme. E eu lá fui, mas queria ir àquele parque. Estava eu e estava imensa gente. Eu era uma curiosa, uma turista. Estava imensa gente, eles há um bocadinho sem chuva, eles saem. Nós não. Hoje parece que está um bocadinho de vento. Que horror. Por exemplo, hoje em Lisboa está um dia horroroso de vento. Estão a ver a minha descrição. Um dia horroroso de vento. Não, estão 20 e tal graus, 25 ou 26 ou 27. Isto para a Europa é maravilhoso. Está um ventinho. Isto não tem nada de especial. Está um dia horroroso de vento. Porque nós estamos muito mal habituados. Mas pronto. Não vamos à praia no inverno, vamos pouquíssimo à praia no inverno. A praia é lindíssima, temos uma praia gigantesca, não é? Isto deve dar assim uma área por pessoa, 2 metros por pessoa, para os 10 milhões de habitantes. Mas nós... Sem dúvida. E mesmo apreciar quando o mar está revolto, não é? Está agitado, as ondas do mar a bater nas rochas. É o tal mistério que a Fátima falou na sua apresentação e a complexidade também dos próprios eventos, não é? Naturais, também nos podiam despertar um bocadinho mais a curiosidade e estarmos mais predispostos a gostar dela e a aceitá-la também da forma como ela está e como ela é, não é? Naquele momento. Mas o Covid vem-nos trazer isso. Eu acho que o Covid vem-nos trazer isso. Várias coisas que eu ouvi. Empresas que fazem marquises que foram convidadas a tirar marquises, nunca tinha acontecido. Não é quando a pessoa muda de casa, é a pessoa está em casa, tem uma marquise e diz não, eu não posso. O que é isto? Porque começaram a perceber que ter a varanda estava lá e tinha a sua função e era importante, porque tinha a possibilidade de estar na varanda. As casas com jardim e com varandas aumentou muito mais a procura. As segundas casas, as pessoas que saíram das grandes cidades e foram viver para as segundas casas e agora pensam, e agora como é que eu vou voltar novamente a viver na cidade, agora que estou habituada a estar na rua e estar no quintal. Eu acho que o Covid veio-nos fazer olhar um bocadinho mais para a natureza. Eu passei a ter mais pássaros aqui na minha varanda. Pois, estivemos também um bocadinho mais alerta também da nossa varanda para o que é que se passava à nossa volta, apesar dos níveis de ansiedade, de stress, de ataques de pânico, tudo isso ser gravado de alguma forma, não é? E inclusive é o uso de fármacos, pelo que sei, não é? Também houve um aumento desse tipo de utilizações, de medicamentos por parte dos portugueses e um bocadinho de forma geral pelas pessoas, não é? Mas temos que encontrar na natureza e também em nós próprios esse equilíbrio, diria eu, esse equilíbrio entre nós e o exterior a nós, não é? Às vezes também me questiono, trabalhando com séniores, e o André também colocou aqui uma questão para mim relacionada com os séniores, eu já vou responder, André, relacionado com a própria prevenção das doenças e a demência que a Fátima falou ao longo da sua apresentação. Portanto, nós às vezes fazemos o contrário, que para mim acaba por ser, eu interpreto um bocadinho desta maneira, não sei se é uma opinião também comum, mas da minha perspectiva eu vejo. Portanto, nós muitas vezes começamos as casas pelo telhado, não é? Ou seja, em vez de começarmos a fazer a construção pela base, começamos pelo fim. E neste caso dos problemas cognitivos e dos problemas de mentais e psicológicos, de demência, uma série de coisas associadas à saúde humana, e com os séniores em particular, nós, portanto, criamos medidas para os ajudar a estarem melhores dentro do seu contexto de saúde, mas não fazemos aquele trabalho prévio de prevenção, de que contribuir para o bem-estar dos séniores num estado da vida deles em que a vida, portanto, ainda tem uma vida útil maior, ainda conseguem fazer mais coisas, incentivá-los e estimulá-los a que a doença não chegue àquele patamar que muitas vezes chega, não é? Portanto, eu sinto que em outros países já há muito esse trabalho de prevenção, não é? A Fátima falou da questão dos jardins sensoriais, das texturas, ou seja,
tudo isso podia ser utilizado de forma preventiva e não acharmos que um sénior está a fazer aquilo, que pateta, que patetinha, que está a fazer aquilo, que disparate. Não, olhar para aquilo como realmente formas, ferramentas de estimular e de se prevenir as doenças, não é? Porque depois também vai ter efeitos até a nível da economia nacional, porque mais medicamentos, mais consultas, sistema de saúde a trabalhar também para os mais velhos, tudo isso acarreta custos a todos nós. Portanto, este trabalho de prevenção, Fátima, também sente que estamos num caminho, no bom caminho neste sentido? Estamos ao não necessariamente, ou melhor, não sei se necessariamente ao nível local, mas ao nível das grandes instituições, sim. A Organização Nacional de Saúde é muito sensível em relação a isso e tem um conjunto de programas para incentivar que as cidades sejam o mais possível amigas dos idosos, para que eles se mantenham em casa e independentes até o mais tarde possível. E há cerca de 5, 6 anos, talvez um bocadinho mais, a Comunidade Europeia também fez um programa nesse sentido. O objetivo da Comunidade Europeia era precisamente nós criarmos cidades que fossem, que facilitassem que as pessoas se mantivessem em casa e que nesse sentido, ao manterem-se mais ativas o mais tarde possível, até mais tarde possível, o que eles queriam era aumentar a esperança de vida em 2 anos. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer ambientes urbanos que não sejam hostis. Por exemplo, morar num bairro em que os prédios são relativamente baixos, em que as pessoas têm o comércio ali à volta, em que as pessoas são relativamente conhecidas, se conhecem umas das outras. Mesmo a pessoa que vive sozinha em sua casa mantém a independência e por isso é obrigada a pensar que tem que fazer comida, que tem que limpar a casa, ou que tem alguém que a ajude, que tem que se vestir, tem que fazer um conjunto de coisas. Isto parece que não é nada, mas são muitas atividades. Se nós pusermos esta pessoa num lar, todas essas atividades são feitas por outros. Por isso ela reduz imenso aquilo que tem que planear, aquilo que tem que pensar, e isso é uma forma de ginástica cognitiva. E o que eles dizem é isso, mesmo às vezes, aqui muito perto do sítio onde eu moro, há um bairro que tem muito essas características, são quase só pisos de 3, 4 quarto andar, uma população muito envelhecida, as casas de direita e esquerdo, mais nada do que isto, e muito comércio. E nós vamos àquele bairro, que é um bairro Moscavide, que fica mesmo colado a Lisboa, e a rua está sempre cheia de pessoas mais velhas, mas sempre cheia de gente, até durante o Covid, isto aqui é só um desabafo, estava sempre cheia de gente, e aquela gente conhece, por isso a gente vê permanentemente a parar e a fazer um comentário com alguém, por isso vai à loja e as pessoas, mesmo sem saber o nome, há sempre um bocadinho a conversa de circunstâncias, agora já há cerejas, a semana passada eram tão boas. Quer dizer que alguém que vive sozinho não só tem que permanentemente ter uma atividade cognitiva ativa para se manter viva, comer, tratar de si, etc, etc, que é substituída num lar por outras pessoas, por isso passa praticamente a zero, como tem uma interação social, porque vai falando informalmente com algumas pessoas, por isso mesmo vivendo sozinha, não se sente sozinha, muitas vezes conhece os vizinhos há muito tempo, por isso se sentir mal, às vezes antes de telefonar para o filho, vai bater à porta da vizinha que a ajudem mais rapidamente e por isso consegue se manter independente até mais tarde. E isso é o que a Mariana dizia, é menos medicamentos, é menos dependência, é menos pessoas acamadas, às vezes ainda vão, já têm bastante dificuldade, mas ainda andam, e aquele bocadinho que andam é estimular qualquer coisa que nós sabemos que é ao contrário das crianças, não é? Que se não for estimulado, perde-se. Exatamente. E por isso é muito importante. Muito bem, obrigada Fátima também por esse contributo, que acho que é super importante também falar um bocadinho sobre esta questão da prevenção no caso dos mais velhos.
Então, eu se calhar agora, o André colocou aqui uma questão um bocadinho mais direcionada para mim, que trabalho com os idosos, mas eu também aproveito para, se alguém aqui no público tiver a trabalhar com idosos ou já tenha feito isso em algum momento da sua carreira profissional, ou tem algum avô, alguma tia-avó que queira partilhar alguma coisa relacionada com o bem-estar, não só nos séniores, mas no que acharem pertinente, podem ligar também os microfones e falar à vontade, sem vergonha nenhuma. É sempre bom também ouvirmos outras partilhas, portanto estejam à vontade. O André perguntou-me se, portanto, com todos os projetos relacionados com a natureza cá no Conselho, suponho, se já fizemos algum estudo sobre o bem-estar da população de Lousada em relação com os concelhos à volta de Lousada. Portanto, é assim, relativamente ao projeto que eu coordeno, ao BioSenior, que é um projeto de educação ambiental focado nos séniores, o projeto começou pré-pandemia, portanto nós só agora, e foi hoje uma das primeiras atividades também que fizemos com os séniores de forma presencial sobre a natureza, ainda não temos este estudo feito. E uma das coisas que eu noto é que até o projeto existir, portanto agora eu já lhes falo da estratégia municipal para a sustentabilidade em Lousada, mas eles não têm conhecimento do que é que se passa aqui em termos de conservação da natureza e de educação ambiental, portanto isso é uma coisa que ainda lhes passa muito ao lado, porque lá está, estão info-excluídos e estavam socialmente excluídos de alguma forma, portanto agora já estão a ser um bocadinho envolvidos nesta temática toda da natureza e de observarem a natureza com outros olhos também. Mas sem dúvida que isso é um estudo super relevante de se fazer, porque se consegue perceber o impacto que teve ou o impacto que têm estes projetos na vida das pessoas, na percepção das pessoas sobre a natureza e o seu bem-estar. Portanto, acredito que consigamos no futuro também ter dados ou termos alguns resultados que consigam falar um bocadinho mais sobre o nosso trabalho no território, no que toca à conservação da natureza e ao envolvimento social, sem dúvida. Portanto, Ana Maria também diz aqui, pronto, a Ana Maria está a dizer que gostou muito da ação também. Mariana com 61 anos, pois, sim, porque hoje em dia também chamamos séniores às pessoas com mais de 55 anos, e assim, vamos com calma, uma pessoa com 55 anos ainda trabalha, ainda está super ativo, obviamente que há exceções, por conta de algumas doenças e tudo isso, mas a partir de uma pessoa com 55 anos ainda tem muitos anos de trabalho pela frente, portanto é sénior, pode ser considerado sénior de alguma forma, mas não acho que seja um termo que encaixe muito bem naquilo que foi o conceito, não é? O termo sénior foi aplicado, acho eu, não sei se a Fátima concorda. Assustador pensar 55 anos. Não, hoje até se fala numa outra coisa que é a terceira idade e a quarta idade. Felizmente nós estamos a chegar até mais tarde com mais saúde, que é maravilhoso, e começou-se a fazer essa distinção. Normalmente a quarta idade começa aos 80, há autores que a puxam para os 75, não há muito consenso. Há uns que consideram dos 65 aos 75 a terceira idade e a quarta dos 75 em frente, há outros que usam muito o critério mais de saúde e usam os 80, porque efetivamente a partir dos 80 em média há um declínio muito grande da saúde em todas as pessoas. Por isso, esta distinção é já para chamar a atenção que nós, pronto, digamos assim, usando aquela palavra, sénior é mesmo aqueles lá da quarta idade, porque hoje nós temos os de 70 e tal anos a passear pela Europa, tínhamos a passear pela Europa, felizes e contentes e com muita qualidade de vida, pessoas muito mais velhas com muita qualidade de vida. Sim, sim, e posso dar o exemplo de hoje, que hoje recebemos aqui em Lousada um grupo de séniores, alguns deles séniores, de um programa de Erasmus, e vieram construir casas-ninho e colocá-las nas árvores. Portanto, já eram pessoas, algumas delas com séniores da terceira idade, diria eu, mas e tiveram super disponíveis, super divertidos a fazer as casas-ninho, foi uma atividade super dinâmica e interessante, portanto, sem dúvida que não podemos também colocar tudo no mesmo saco e também generalizar isto que é a terceira idade como que aquele estigma de que, ok, terceira idade, coitadinhos, com a bengala, velhinhos e não sei o quê, portanto, há que realmente desafiar também um bocadinho esses próprios estigmas da sociedade, não é? Eu hoje fiz uma atividade com uma senhora de 99 anos e ensinei-a a fazer um herbário, portanto, e com as suas mãozinhas
já a tremer um pouco, lá conseguimos pôr as plantas aromáticas e medicinais no jornal e a senhora, a Dona Quitéria, com os seus 99 anos, conseguiu fazê-lo. Portanto, eu acho que nós também, enquanto cidadãos mais ativos e tudo, temos também o dever de olhar para os mais velhos e também para as crianças com a merecida atenção e o merecido, portanto, o reconhecimento do que eles têm imenso para nos dar também, não é? Nesta questão toda do bem-estar e da natureza, eles ensinam-nos tanto e levam-nos às vezes para a aventura, portanto, às vezes também é nos deixarmos levar e contagiar um bocadinho por quem está à nossa volta, e a Fátima também estuda não só psicologia ambiental, mas também social, não é? E certamente que isso está super interligado, não é? As pessoas que nos rodeiam influenciam-nos imenso também ao nosso bem-estar. Nem mais. Eu ainda, esta semana, a semana passada, estava a dar uma aula e estava a comentar isso. Às vezes até pessoas conhecidas que pelas suas características nos levam a pensar que alguém com 70 e tal anos não é velho. Temos hoje um Presidente da República, a gente pode gostar dele ou não gostar, isso é da nossa liberdade individual, mas ninguém consegue dizer que ele não é uma pessoa que mentalmente está bem, por isso cognitivamente muito ativo, e fisicamente tão ativo que eu acho que os conselheiros deles até agradeciam que ele tivesse um bocadinho menos ativo, porque deve ser uma coisa. E isto dá-nos a ideia de que as pessoas podem ser idosas e serem idosas no sentido da idade, terem mais, no caso eu acho que ele tem mais de 70 anos, e serem cognitivamente, intelectualmente ativas, fisicamente ativas e válidas, tão válidas para serem Presidentes da República, não é? Por isso hoje estes bons exemplos também fazem uma coisa que é afastar-nos essa ideia que a Mariana dizia do velhinho da bengala que está no jardim a jogar às cartas, e vemos imensas pessoas que estão muito ativas ainda profissionalmente. Sem dúvida, e às vezes em pequeninos pormenores, por exemplo, em cartazes que fazemos para atividades com séniores. Eu uma vez caí no erro de querer pôr um sénior, uma pessoa mais velha, com os cabelos brancos e com a bengala, e fui logo chamada a atenção pelos meus chefes, a dizer, não ponhas a bengala, põe uma bicicleta, põe uma borboleta, põe algo que não vá, a pessoa que vai olhar para aquele cartaz não vai associar que é uma coisa que vai ser uma atividade quase unidirecional, portanto da pessoa que vai dinamizar a atividade para quem está a recebê-la, que vai ser uma coisa interativa, vai ser uma coisa divertida, porque é isso que às vezes temos já medo de associar à idade e ao bem-estar, que é também nos divertirmos na natureza, de podermos cantar um dia se formos dar um passeio e nos apetecer cantar, ou de nos deitarmos no chão a olhar para o céu. Portanto, tudo isto também nos faz desafiar a nós próprios para estarmos na natureza da forma que também nos sentirmos bem, não é? Sim, sim. Deixa-me só fazer um comentário. Há uns estudos muito interessantes que mostram o seguinte, e também são daqueles que são muito consistentes. O que se fez foi uma coisa tão simples como isto, é um consultório médico e que recebe pessoas, eles, todos os doentes que eram mais velhos, eles analisaram. E então o consultório médico era o mesmo médico, o mesmo consultório, a mesma sala, absolutamente igual. Só variava numa coisa, umas vezes tinham um cartaz com uns velhinhos, esse tal velhinho do jardim da bengala, sentadinhos no jardim a conversar, dois velhinhos, isto era um, e noutros casos tinham um cartaz com pessoas com a mesma idade, mas a fazer jogging. Com o seu fato de treino, e depois eles contabilizavam o seguinte, esta experiência é famosa, é interessantíssima, porque eles contabilizavam o tempo que o doente demorava desde a sala, quando saía do médico, da sala do médico, até o elevador. E eles verificaram o seguinte, quando as pessoas tinham o cartaz do velhinho do jardim, demoravam mais tempo a chegar ao elevador, e quando tinham o cartaz da pessoa do jogging, por isso bom aspecto, com ar de que pronto, tem aquela idade, cabelo branco, mas que ainda está ativo, demoravam menos tempo. Basicamente isto funciona como, em psicologia a gente chama-lhe priming, fica na nossa cabeça uma imagem, no fundo a pessoa faz uma associação, sem ter noção disso, naquele caso, uma associação a uma pessoa mais nova ou uma associação a uma pessoa mais velha. E isso tem logo efeito no tempo que demora.
e os resultados são absolutamente consistentes. Há estudos de replicação em Portugal que mostram rigorosamente os mesmos resultados. Por isso, alguém quer ir a uma atividade de velhinhos? Não, a gente quer ir a uma atividade de novos. Exatamente, que seja divertida e que nos vá acrescentar alguma coisa, Claro, não é? claro. Não é estarmos ali logo de início a pensar que vai ser uma atividade mais aborrecida, não é? Eu As pessoas agora, se vestem a novos, não é? E sentem-se, não é? Qualquer pessoa mais velha, quando se veste com uma roupa mais alegre, sente-se logo muito mais animada e muito mais jovem. sem dúvida, e a natureza também nos traz isso um bocadinho, não é? Às vezes sentimos-nos mais livres, mais jovens É na mais natureza, leves. mais leves, exatamente. E eu agora desafiava aqui o público, só, nós também vamos terminar dentro de algum tempo, já estamos mais na fase final. Se aqui alguém do público tem alguma história, ou se acha que faz alguma coisa, por exemplo, com um avô, lá está, ou com uma criança, e eu conheço uma que está aqui que faz isso, se quiser pronunciar. Ainda ontem fomos dar um passeio à noite e fez precisamente isso, que é envolver também quem nos rodeia, contagiar quem nos rodeia com esta questão do bem-estar na natureza e de ir dar um passeio à noite também pode ser agradável e também nos pode fazer despertar os sentidos e estar vivos, não é? É isso que nos faz estar vivos, é estarmos com os nossos sentidos também ao rubro e às vezes isso não é preciso estarmos aos saltos, basta estarmos a olhar para uma paisagem, basta estarmos a olhar para um animal que gostamos. Então eu desafiava aqui as pessoas do público também para contarem assim alguma história que tenham feito com alguém da família, na natureza, que tenham estimulado alguém a fazer alguma coisa assim diferente. Se alguém quiser ligar o microfone e falar, temos aqui algumas pessoas que certamente teriam alguma coisa interessante para dizer. Não é, Luís? Eu vou aqui desafiá-lo um bocadinho a ver se ele consegue, se ele faz aqui alguma partilha. Enquanto isso, se calhar eu perguntava à Fátima o que é que assim, da sua experiência, qual era assim a mensagem que também nos deixava para que realmente saibamos aproveitar a natureza e o bem-estar nela, não é? Não sei, isso é um desafio muito difícil. Assim, Conseguiu-me deixar sem palavras. Eu, como costumo dizer, as pessoas falam sempre e acham sempre que sabem imensa coisa. Mas olha, eu acho que eu não sei. uma sugestão, assim, algo que para si faça algum sentido e que, de acordo também com aquilo que tem vindo a trabalhar e a estudar, demonstre que pode ter bons resultados, diria. Não sei, eu acho que felizmente nós vivemos uma época em que as pessoas estão muito mais voltadas para esta questão e são mais sensíveis para a natureza. Uns gostam de passear e sentem essa necessidade, outros não tanto, mas na prática gostam de viver em zonas com espaços verdes e todos nós gostamos da praia e eu acho que cada um tem que procurar o seu equilíbrio e procurar aquilo em que se sente bem, mas hoje temos muito mais ofertas e há muito mais esta sensibilidade para a importância dos espaços naturais. Agora, cada um tem os seus gostos. Também o facto de hoje haver um bocadinho esta moda, isto tem vantagens, porque há mais gente, é um bocadinho o ir passear à noite, há mais gente a estimular e há mais gente a querer ir e encontramos mais gente na rua. A pandemia, por exemplo, na minha zona onde eu moro, há muito mais gente na rua desde que começou a pandemia, a qualquer hora do dia e da noite. O facto de ser proibido também funciona muito bem, não é? Dizem que a gente não pode sair à rua e a gente tem logo uma vontade imensa de sair, não é? Até houve quem comprasse cães. Por isso, mas não sei, eu acho que a gente tem que procurar o nosso equilíbrio e que há alternativas. O comprimido para dormir às vezes pode ser substituído por um bom passeio à noite que nos descontrai, nos cansa e que pode facilitar que a pessoa consiga, não é de um dia para o outro, mas progressivamente conseguir habituar-se a ter hábitos de sono mais positivos. Não sei dar esse Sim, conselho. mas é um bocadinho isso, eu acho que isso que disse é super importante, no fundo é nós próprios encontrarmos aquilo que para nós faz sentido, não é? E que as oportunidades estão cada vez mais à mão de semear e que às vezes também nos cabe a nós ir à procura desse bem-estar e tudo mais. O Luís Guilherme, entretanto, disse que sim, que pode partilhar, por isso podes ligar o microfone, Luís. Olá, boa noite, conseguem ouvir? Sim, perfeitamente, olá. Pronto, uma coisa engraçada que nós costumamos fazer, eu estive a trabalhar na Universidade de Évora, no projeto Lifelines,
E nós andávamos à noite a fazer monitorização dos anfíbios atropelados, que às vezes não é uma coisa boa, mas nós íamos para estradas muito isoladas e muitas vezes o que nós fazíamos era simplesmente, como não temos nenhum aldeamento ao lado, nós desligávamos o carro, ficávamos no meio da estrada parados, simplesmente a absorver tudo o que estava a rodear, a umidade da noite, as corujas a cantar ao lado, as estrelas por cima de nós, e era uma calmaria estarmos assim no meio do montado e era fantástico. Apesar de estarmos a fazer um trabalho que não seria tão cativante para pessoas que ainda gostam dos animais, dava-nos ali uma calma e um ambiente, uma envolvência espetacular. E era algo que eu gostava sempre de fazer, porque íamos sempre com o carro cheio, com os alunos e tudo mais, lhes mostrar esta perspectiva que a noite muitas vezes encerra para nos acalmar e do contacto com a natureza e de voltarmos um bocadinho às nossas origens, a desligar as luzes e simplesmente estarmos naquele momento com as estrelas. Acho que é uma Obrigada, experiência que Luís. sempre vale a pena. Nada. Obrigada, é verdade. E que lá está, o Luís também vai passando muito desta que é a vontade dele de se deixar levar pela natureza também a quem o rodeia, e eu acho que isso é super positivo. Obrigada, Luís, e desculpa ter-te chamado aqui, mas acho que realmente esse contributo ia fazer sentido Nada. neste contexto. A Cláudia Silva também diz, portanto, a Cláudia também é nossa colega, que a avó dela começou durante a pandemia a fazer caminhadas com as vizinhas, todas mais de 70 anos, começaram só a dar a volta ao quarteirão e agora já fazem uns 3 km todas as tardes. Estão em melhor forma do que ela, diz a Cláudia. Portanto, a avó sofria um pouco com artrose, especialmente no joelho, e que agora está bastante mais resistente e raramente tem dores, portanto acabou por fortalecer um bocadinho também a sua condição física por força das circunstâncias, mas também lá está, esteve predisposta também a deixar-se levar pelas caminhadas noturnas ou à tarde neste caso, com as suas amigas da sua idade e às vezes lá está, é este contágio social e familiar que às vezes faz todo o sentido para também termos novas experiências e nos divertirmos e estarmos mais saudáveis. Obrigada também, Cláudia, pela tua partilha. Portanto, nós já estamos aqui, já são 11 horas, também não sei se mais alguém tem alguma coisa que queira partilhar, que queira ligar o microfone para partilhar. Se não, eu também, pronto, não vou alongar muito mais a sessão, acho que foi super interessante a apresentação da Fátima. Uma das questões que eu tinha aqui que a Fátima respondeu logo desde o início é realmente quais é que têm sido as descobertas científicas nesta área recente da psicologia ambiental, não é? A psicologia social já é mais antiga, não é? Já é anterior à ambiental. Uma das perguntas que eu ia fazer logo era essa, o que é que a ciência nos tem vindo a dizer sobre a psicologia ambiental, e que é curioso que a psicologia ambiental não é só a natural, não é? A Fátima aqui focou mais porque nós estamos mais virados para esta vertente, mas inclui o ambiente construído, o ambiente sociocultural, eu até tinha apontado aqui também o ambiente até simbólico, não é? Que às vezes estamos assim num ambiente mais simbólico e isso também interfere connosco, portanto o ambiente é tudo o que nos rodeia e sem dúvida saber também aproveitar o que ele nos dá, às vezes de bom e de mau ensina-nos certamente muitas coisas. Eu agradeço imenso, ninguém falou, portanto eu vou assumir que mais ninguém tem nada a acrescentar. Vou só agradecer muito à Fátima, depois de um dia de aulas e de uma véspera de fim de semana, ter estado aqui com esta simpatia e disposição a explicar-nos todo este conhecimento científico também as universidades trazem cá para fora, não é? Para o cidadão comum. Eu agradeço mesmo muito, Fátima, acho que foi uma sessão super interessante. E esperemos encontrar-nos em próximas oportunidades, até quem sabe com outras temáticas além desta da psicologia ambiental, que certamente há muito que explorar, não é? Nesta temática. Sim, nomeadamente a educação ambiental, que é uma área muito importante e muito interessante e muito difícil. Que também acaba muito difícil, porque mudar as atitudes das pessoas é muito difícil, mudar os comportamentos das pessoas é muito difícil. Sim, e não tem só que ver com o comportamento, aliás, não tem só que ver com o conhecimento das pessoas, tem a ver com muitas outras coisas que às vezes, lá está, são mais subjetivas, como falámos aqui em alguns pontos. Muito bem. Muito obrigada então mais uma vez a todos pela presença, muito obrigada à Fátima e bom fim de semana, aproveitem a natureza, vai estar um fim de semana ótimo e
pronto, até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Deus, boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite, obrigada. Obrigada, Mariana, e obrigado pelo convite. Obrigada a nós, Fátima, foi um gosto. Se precisarem de alguma coisa, digam. Muito obrigada. Fica aqui o registro e a trabalhar com séniores, nunca sabe quando é que precisamos de uma dica, de uma sugestão da Fátima. Não sei, ou então ao contrário, um dia eu convido-vos para participarem numa aula minha e para mostrarem como é que se faz educação ambiental, o que também pode ser muito interessante, virar a história ao contrário. Sim, também é verdade, às vezes inverter os papéis também acaba por ser muito interessante. Sim, sim, esteja à vontade. Mas já fiquei aqui com as referências e a referência que o livro que falou, até porque a Universidade de Clayton é uma universidade muito famosa em termos de psicologia ambiental e por isso já fiquei aqui com a referência da terapia do mar, para depois ele ver. Boa, para espreitar a obra dela. Muito bem, muito bem. Muito obrigada. Obrigada eu, Fátima, mais uma vez. Um beijinho e boa noite. Deus, boa noite a todos.